Fala, rapaziada, saudações atleticanas, meus queridos, grande vitória do Galo e o choro está inundando o BH, galera. Vamos conferir esse trecho que eu separei para vocês aqui, o corte é do Sport Center, as imagens são da ESPN Brasil, links na descrição como créditos, galera. Bora conferir aqui o que o Zinho, Pascoal e toda a bancada falou aí e analisou todos os lances polêmicos dessa partida e a grande vitória, porque o Hulk esmargou, marcando 2 gols contra o Cruzeiro, galera. Mas sem mais enrolação, quero pedir, galera, humildemente, se inscreva aí, galera, deixa o seu like, a sua inscrição é de graça, não paga nada. E agora, sem mais enrolação, vamos para esse pós-jogo que tá muito quente e dale galão da massa, bora conferir, galera. Não antes, hein? Dá boa noite para você, tudo bem, né, Zinho? Tudo ótimo, Bruno, prazer estar contigo novamente, acho que é o nosso primeiro, né? SC do ano aí. O ano começou hoje pra mim, viu, Zinho? O ano começou hoje, porque é o primeiro programa que eu faço com você, com o Pascoal e com a Mari Pereira. Você é um abençoado. Só alegria, Galão. Mari, um beijão pra você também. E o artista, né, eu aturo ele todo dia, né, então hoje é mais um dia que é um prazer, é uma honra, porque eu aprendo sempre com o Pascoalzinho, apesar que ele discorda de mim toda hora. Olha, hoje foi um domingo da gente querer ver 3 estrelas, Hulk, Neymar e Gabigol. Eu só vi uma, o Hulk. É verdade, hein? É verdade. É um bom assunto mesmo. Vamos lá, Zinho, ver os melhores momentos e aí a gente já vai comentando sobre esse jogo, não é? Eu só espero que a Mariana Spinelli não tenha ouvido, né? Dessa história de eu falar que é o primeiro programa do ano que eu faço. Não, ela não tá nem... Né? Ela tá comemorando. É verdade. Ela tá nesse momento acompanhando isso aí, Zinho, que você falava, a vitória do Atlético por 2-0. Mas a gente tá vendo que antes mesmo da expulsão, os primeiros lances são do Galo, Zinho. Sim, mas assim, eu acho que um jogo bem equilibrado. É um início bom do Galo, sim. O time é muito bom também do Atlético Mineiro. Tem jogadores que fazem a diferença, mesmo com algumas ausências. Teve uma dobra pelo lado esquerdo ali, né? O Arana jogando ali, né? Pelo lado esquerdo, né? Com uma liberdade maior, vamos dizer assim. Mas Pascoal matou, né? A expulsão foi mais ou menos aos 30 minutos, né? Aí com uma a menos, sem a estrela, o Gabigol, que a expectativa era alta, né? A gente olhar o Hulk de um lado, o Gabigol do outro. A gente vê o lance aí, vamos discutir, é claro, né? Vai ter nossa parte de falar da arbitragem também. Mas aí uma posse de bola total do Atlético, né? Que já tem um time que trabalha muito bem a bola. Tem jogadores com essa qualidade técnica. E aí com uma a mais, e é um time que já tem uma estrutura, né? Mesmo com o Cuca voltando a ser treinador, mas já tem um DNA, já tem um estilo de jogo, com uma a mais aproveitou bem isso. Teve um momento no jogo que eu achei até o Atlético administrando a vantagem, né? Tocando, trabalhando, calor, início de temporada, jogadores não estão 100% fisicamente, mas é um Cruzeiro que me chama a atenção assim, teve a expulsão, perfeito, isso acontece, infelizmente acontece no futebol, cartão aqui, cartão ali, mas é um Cruzeiro que ainda está longe de ser um Cruzeiro organizado também, ajustado. Ainda não vê. Você vê o Matheus Pereira, que foi o grande jogador da temporada passada, tendo uma divisão na arquibancada, alguns vaiando e outros aplaudindo. Aí depois a maioria cantou e falou o nome dele, mas eu senti uma cobrança nele. Essa coisa fica, não fica, não sei se de repente a entrevista dele chateou um pouco os torcedores do Cruzeiro, mas é ainda um Cruzeiro que não me dá uma segurança de falar, esse time já está com uma estrutura, ganhou alguns jogos, né, de equipes com limitações técnicas, hoje era um grande teste, como foi contra o Atlético que perdeu, como foi contra o América Mineiro que empatou no final. Então é um Cruzeiro que está abaixo, mesmo já tendo conquistado a sua classificação para as fases decisivas do Mineiro. Mas aí também tem aquela coisa, não é, Mari, Pascoal? Era uma vitória hoje do Cruzeiro, Mineirão, torcida única, praticamente, não sei, não que já eliminasse, mas deixaria o Atlético em uma situação muito complicada na competição. E a vitória agora faz com que o Galo possa até terminar essa primeira fase com a melhor campanha, a vitória do Atlético. Então o Cruzeiro praticamente deixa de eliminar um rival já, ou o grande rival na disputa pelo título.
Tem esse peso ainda. Exatamente, tinha alguns cenários ali, né? Para o Cruzeiro diante da sua torcida, enfim, um clássico que infelizmente foi marcado novamente por confusão, conflito das torcidas fora de campo, e aí torcida única do Cruzeiro. Tinha alguns cenários de fato ali, tinha o Léo Jardim acompanhando a partida da arquibancada para poder assumir a invencibilidade ainda com o Wesley Carvalho à beira do campo, né? O interino que estava fazendo essa transição com o novo treinador. Tinha uma partida que no início de muita movimentação do Dudu, o Dudu chamou muita responsabilidade, saiu aplaudido inclusive, num jogo que o Matheus Pereira mais uma vez não conseguiu ali o protagonismo que ele teve na temporada passada. Então o Cruzeiro tinha alguns cenários ali para complicar a vida do Atlético, para mostrar serviço para o novo treinador, para apresentar melhores condições e entrosamento dos seus jogadores, mas ele não conseguiu isso. Ele evidenciou ainda um mau momento do Cássio, né, que não foi bem no primeiro gol, já não tinha ido bem no primeiro lance. No lance ali da expulsão, No lance da expulsão, que tem o cruzamento pelo lado direito do ataque do Cruzeiro, ele não vai bem para cortar o lance, e aí acabou que o Atlético consegue o 2-0, consegue com o Hulk fazendo do Cruzeiro o seu maior alvo, porque ele inicia a partida ali empatado com o Fluminense na quantidade de gols, ele consegue agora ampliar o número de gols contra o Cruzeiro e com uma vida muito mais tranquila no Campeonato Mineiro, que começou pro Atlético muito complicado, porque, né, fazendo pré-temporada fora também, enfim. Um jogo bem nervoso, muito parecido com o que foi lá da Flórida, mas depois se encaminhou com a expulsão do Gabriel. A gente já vai lá pro Mineirão, porque o pessoal do Cruzeiro tá reclamando lá da arbitragem, Pascoal, mas antes disso, o jogo ele começou assim, bem violento, né? Esse tipo de jogo é assim mesmo, né? Às vezes tenta a imposição pela força, né? E às vezes você intimida o adversário pela força. Mas eu acho que os gols sempre têm nomes, né? O gol tem sempre nome. O primeiro gol foi falha do Cássio. Foi? Claro que foi. Não há discussão a respeito disso. O Hulk bateu de direita, que não é a boa. Meio mascado, a bola né? não veio forte, ela quica no gramado antes de chegar. E o Cássio demorou muito para cair. Tem nome. O segundo foi o Fabrício Bruno. Estava jogando de centroavante, tomou a bola nas costas e vem correndo. Não é o melhor zagueiro do Brasil? A bola já estava atravessada, o Hulk só deu um tapa para o fundo do gol. Tem nome. Quando acontecem essas coisas, tudo tem nome. Né? Isso foi o que aconteceu. Esse lance aí, esse lance eu não vou discutir porque para mim não tem discussão. Se fosse só a entrada embaixo, era cartão amarelo. Mas o cotovelo em cima é cartão vermelho, na minha interpretação. Né? Daqui a pouco a gente pode ouvir o Gaciba e ele tem a interpretação. Quanto ao lance anterior, o princípio, o lance que o Dudu é pisado, essa é uma coisa que eu fico na cabeça. Por que não chamou? Por que não chamou? Por que não chamou? Qual é a invalidade disso? Por que não foi validada, o VAR não foi validado para chamar esse lance? Isso me causa surpresa, sabe? Eu fico às vezes surpreso com essas coisas. Eu acho que o VAR tem que valer... Ontem no Grenal teve a mesma coisa, hein? Ontem no Grenal, discussão, tem que valer o VAR para esse, tem que valer aquele, esse pênalti, a mesma coisa. Hoje a gente já viu no Atlético e Cruzeiro. As coisas precisam ser bem claras no futebol. Não dá para ser, no futebol não pode ter meia palavra, meia verdade e não pode ter deixar de ter clareza. Quando fica meio assim, nublado, meio assim, com névoa, aí as pessoas se sentem prejudicadas. Nem meio VAR, né? Nem meio VAR. O VAR é meio para cá e meio para lá, sabe? O Gabigol saiu expulso, o Gabigol consegue um feito, né? Ele e o Thiago Heleno, nos últimos 10 anos, são os jogadores mais expulsos de campo. São 12 expulsões ao longo de 10 anos. Ele e o Thiago Heleno. O Kahneman vem em segundo lugar com 11 expulsões. Então, o Gabigol não está batendo só recorde de gols importantes, como ele é um recordista em Libertadores da América. Ele é um recordista também em expulsões. Isso é muito ruim para um centroavante. É muito ruim. Eu não sei como é que o Gabigol vai conseguir se recuperar diante da torcida do Cruzeiro. Essa é uma questão, viu? Perdeu esse gol praticamente feito. No início da partida era para ter feito o gol. Resolveria boa parte dos problemas da equipe do Cruzeiro.
Eu não sei como é que ele vai se recuperar. Eu confesso para você, eu sei que a torcida do Cruzeiro é exigente. Isso a gente sabe. É uma marca da torcida do Cruzeiro. O Zinho jogou lá e sabe disso. Há uma marca da torcida do Cruzeiro. A exigência, a cobrança. E a torcida cobra. E o Gabigol vai ser muito cobrado. Ele vai ter que fazer muito gol para a torcida esquecer o que ele fez nesse clássico aí. Então vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir a Mari Pereira e também o Zinho, claro, sobre a expulsão e sobre a questão da arbitragem, mas vamos primeiro ouvir o pessoal lá do Cruzeiro, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. Ele fala sobre essa questão da arbitragem. Vamos ver qual é a reclamação do Cruzeiro e depois a gente já coloca o Gaciba na conversa também para a gente ver se o Cruzeiro tem ou não razão em reclamar. Então vamos lá, começando então pelo Alexandre Matos, direto do Mineirão. Boa noite a todos, de maneira muito tranquila. Não viemos aqui ficar reclamando de arbitragem, veio falar de fatos que aconteceram. E vem acontecendo com o Cruzeiro já a longa data. Desde quando chegamos aqui, a gente escuta aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube. Isso já vem de alguns anos. A gente buscou acreditar, confiar, conversar, ser profissional da maneira que tem que ser. Só que aí a gente vai aos fatos, né? O fato é, hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o árbitro não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente, não aconteceu. Fato 2, que no lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas, e relataram agora no vestiário, que o próprio árbitro de campo dizia, e nós vamos pedir, tá? Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu, do lance do Gabriel, enfim, que o próprio árbitro dizia, não, ele abaixou a cabeça, e o VAR insistindo na expulsão, eu acredito né? Tanto é que o juiz estava defendendo o lance que ele abaixou a cabeça e o árbitro depois vai lá e expulsa, porque alguém ficou na cabeça dele, né? Fato 3, a arbitragem era toda mineira, né? Os 3 árbitros, né? O central e os 2 bandeiras. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê, né? Fato 4, né? A federação precisa, de uma vez por todas, ser uma federação isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro tendo que mover uma montanha para fazer uma mudança de jogo. E é uma montanha muito grande. Muito grande. Eu sei porque eu participei ativamente do processo, Pedro Lourenço participou ativamente do processo, e mudaram, né? Meio que na pressão enorme que a gente fomentou para mudar o jogo, todo mundo lembra do caso. E aí vem o treinador do Atlético publicamente falar que jogaria na quinta, e aí 24 horas depois o jogo é na terça. Não teve que mover montanha, né? Tá só uma entrevista aqui, olha, nós vamos jogar na quinta, o adversário tem uma vantagem, né? Enfim, são coisas corriqueiras que vêm acontecendo com o Cruzeiro, que eu vim falar diretamente para o torcedor que isso acabou. O Cruzeiro não vai aceitar nenhum tipo de benefício, não queremos ser ajudados por ninguém, e também não vamos aceitar passivamente esse tipo de situação externa, atrapalhando o nosso dia a dia. Ganhar, perder, empatar, jogar bem, jogar mal, isso vai acontecer. Que isso, que choradeira! Daquilo que precisa ser corrigido. Internamente, tudo que precisa ser feito nós vamos fazer, com atletas, comissão, enfim, nós vamos fazer. Agora, esse externo, se precisar, nós vamos vir aqui e vamos falar para o nosso torcedor. Nós vamos falar abertamente o que a gente tem de sentimento. Então, ou muda, ou nós vamos continuar vindo aqui
e falando o que está acontecendo. Não vamos aceitar isso. A própria arbitragem, nós colocamos ela por outros fatores extras. Aliás, não tem, na minha visão, o trio de arbitragem, não coloco como decisivo no jogo. Sim, o VAR, sim, decisivo no jogo por 2 pesos e 2 medidas. Num lance do Dudu, um pisão, na minha maneira de ver, covarde. O cara pisa no braço dele. E depois o lance da insistência, tem que expulsar, tem que expulsar, tem que expulsar. Também não vamos aqui falar que não erramos, não vamos aqui falar que temos que melhorar, não vamos aqui falar que teremos outros clássicos. Importante, o Cruzeiro já vai deixar claro que qualquer clássico para frente, não temos a confiança mais em ter a arbitragem mineira, queremos a arbitragem de fora, isso já fica claro, amanhã nós já estamos mandando ofício, já vamos inclusive informar que o do VAR, que veio de Curitiba, novamente não sei porque que ele estava aqui, depois deve ter uma explicação, e ok, eu escuto ela, já definitivamente nunca mais participar de um jogo do Cruzeiro. A arbitragem fora é essa que é praticada no Campeonato Brasileiro Série A, então a gente tem que dar razão para a CBF, a gente tem que dar razão para a comissão de arbitragem da CBF, que coloca a arbitragem de fora, e nós já vamos pedir isso, exigir isso, e se não colocarem, responsabilidade de quem não colocou. E o torcedor vai estar sempre sabendo, ciente das coisas. Obrigado. Faltou alguma coisa? Não? Muito obrigado. Chora mais que tá pouco. Esse é o pronunciamento do Alexandre Matos, tá? Antes de eu passar para vocês, vamos ouvir o Gaciba, Mari? Porque aí o Leonardo Gaciba, que é nosso comentarista de arbitragem, já explica esses lances e já mostra pra gente como ele enxergou, então, a questão da expulsão do Gabigol, que o Matos estava reclamando, e também da não expulsão, então, do Lianco quando pisa na mão do Dudu. E aí, Gaciba? Olá, amigos, boa noite. Vamos lá, então, analisar a verdadeira jogada polêmica desse clássico mineiro que aconteceu nesse domingo. O pisão do Lianco no braço do Dudu. Eu não tenho dúvida que o pisão aconteceu. Poderia ser evitado? Creio que sim. Creio que o Lianco poderia ter evitado. Foi doloso? Não sei. Não consigo cravar 100% se existiu um dolo na atitude dele. Mas eu vejo um ato hostil nessa jogada. Não consigo caracterizar uma jogada com conduta agressiva. E essa é a diferença básica. Um ato hostil deve ser punido com cartão amarelo. Uma conduta agressiva deve ser punido com cartão vermelho. Então, na minha opinião, correta a atitude do árbitro de vídeo em não chamar o Felipe Lima para apresentar o cartão vermelho pelo fato de não se caracterizar a conduta agressiva. O campo, sim, deveria ter percebido lá dentro das 4 linhas e apresentar o cartão amarelo pelo fato de existir um ato hostil na jogada. Grande abraço e boa sequência de programa por aí. Bom, então para o Gaciba, o cartão amarelo foi bem aplicado. Mari Pereira, o que você achou? Bom, a gente já pode entrar na conversa do lance em si e da reclamação do Alexandre Matos. Pois é. Eu discordo do Matos quando ele fala da expulsão do Gabriel, que, enfim, ele ouviu ali, né, membros da comissão do Cruzeiro, que o lance seria de que abaixou a cabeça para disputa o Lianco, né? Assim, baixou a cabeça e aí foi em contato, né? Ele que buscou o contato do braço do Gabriel. Eu acho que o assunto da expulsão do Gabriel, ele não tem nem que entrar em pauta. Eu acho que a reclamação Matos poderia, de fato, estar ali para falar do lance do Dudu, do pisão do Lianco. Amado, do exatamente. E assim, né, respeito muito o Gaciba, ele, todo o conhecimento dele, mas eu discordo porque, para mim, não é nem o Lianco que está no lance ali, ó. A gente vê que não é nem ele que está em disputa com o Dudu. Quando ele vai buscar a bola, ele pisa no Dudu. Sim. E ele claramente busca o braço do Dudu. Assim, concordo com você. Exatamente. Assim, não é nem que foi sem querer no momento de você estar no contato para cometer a falta. O Lianco nem faz parte do lance, ó. Ele vem na cobertura. É verdade. Ó, agora o Dudu cai e ele vai buscar a bola e ele pisa no Dudu. Ele nem tem que estar ali. Você reparou muito bem, exatamente. Ele não está nem no lance da falta, da disputa de bola. Ele vai e busca o braço do Dudu. Para mim, o árbitro deveria ter a possibilidade de rever esse lance sendo acionado pelo VAR. Então, acho que o ponto do Cruzeiro pode sim, de fato, estar nesse momento, nesse lance do Lianco. Acho que poderia sim o VAR ter chamado para o árbitro ter revisto. Rosinho, você acha que o Lianco pisou de propósito? Olha, eu fiquei numa dúvida enorme. Porque, se você reparar,
Ele poderia tentar evitar? Poderia. Aí, assim, deixou também. Mas o Dudu recolhe o braço. Se você for ver o lance, repara o lance de novo. Vai mostrar aí. O Dudu tá com o braço aberto e quando ele puxa é o movimento da passada do Lianco. Meio que um acidente ali. Agora o Lianco, de repente, percebendo que ele puxou o braço e vai encostar, de repente podia tirar o pé e ele permanece. Né? Ó, o Dudu puxa o braço, tá vendo? Sim. Movimento normal, né? O Dudu tava com o braço mais aberto e vai puxar o braço na passada dele. Aí ele poderia, não sei, de repente tentar tirar ali, né? A Mari comentou muito bem, ele não era o cara que fez a falta ou disputou a jogada, vinha numa cobertura e quando ele vai passar o pé por cima do Dudu, o Dudu recolhe o braço, dá uma puxadinha no braço e aí tem esse contato que aí tem que analisar a interpretação. O Lianco, nesse contato, deixa o pé mais ainda um pouco, mas eu percebi assim, rapidamente, um acidente ali. Uhum. Ó, olha o Dudu como puxa o braço também, Você tá vendo? com o Gaciba. Ele... Você. Eu acho que assim, ele poderia aliviar, porque quando o Dudu puxa o braço, ele tá fazendo o movimento, o Dudu puxa o braço, aí tem esse contato, ele podia tentar tirar o pé. Aí já vai aquela coisa de dentro do campo, da rivalidade, aquela coisa, não evita também. Aí a interpretação do árbitro. Mas assim, não vi também assim ele com aquela maldade mesmo de querer pisar, procurar o contato. Acho que tem esse acidente ali na hora do Dudu recolher o braço. Então, Bom, galera, é isso aí, meus queridos. A análise do VAR passada aí pelos colegas da ESPN. E a minha análise é o seguinte, galera. Tô com o Zinho, ele olha para baixo, ele vai pisar no vazio, né? Até marquei aqui para vocês com o xizinho. O Dudu tá com o braço aberto e quando o Lianco vai dar a passada, ele fecha o braço, né? E acaba aí pisando na mão. Então o VAR com certeza viu essa imagem aí e mandou seguir o lance. Foi acidental, galera. Então é puro choro cruzeirense. Gabigol muito bem expulso, chegou na maldade ali na cotovelada. No Lianco, tentou cobrar ali esse pisão que o próprio Lianco deu do seu companheiro, o Dudu. Então aí eu quero saber, galera, qual é a sua análise específica dessa polêmica aí que está gerando muito embate. Mas o que interessa é que o Galo venceu e venceu muito bem na partida. E sem o principal reforço, que é o Júnior Santos, hein, galera? Comenta o que você achou, se inscreva, deixa o seu like, não deixa de deixar o seu like antes de sair do vídeo e não saia daí, galera, tem as reações dos cruzeirenses passando aqui na tela, para quem não viu, conferir aí o choro dos cruzeirenses aí, todas as reações à derrota pro Galão da Massa. Confira, se inscreva, deixa o like, vou ficando por aqui, galera, e eu fui.